Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu quero iniciar com vocês uma série de 3 videozinhos. 3, é que nós brasileiros fazemos assim, na Alemanha faz assim. Eu sempre me confundo. São 3 videozinhos nos quais eu vou compartilhar com vocês um marco muito importante na vida da minha filha mais velha, a Luna, que é o desfraude. Sim, gente, eu consegui desfraudar a Luna quando ela estava quase para completar 3 anos de idade. Eu achei que seria tão difícil, gente, mas devo confessar que não foi tão difícil quanto eu esperava. Não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. É por isso que eu quis compartilhar essa minha saga com vocês. Aliás, essa nossa saga. E por que serão 3 vídeos? Porque nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para vocês, vou contar o que eu fiz no começo do desfraude, que ajudou para que a gente não tivesse tanto estresse nessa fase do desfraude. E eu também vou contar para vocês 10 sinais que a criança mostra quando ela tá pronta para o desfraude, para que vocês possam ficar atentos com os filhos de vocês e assim dar um início bem mais tranquilo ao desfraude. No segundo vídeo dessa série eu vou mostrar na prática como foi que aconteceu o desfraude da Luna, com fotos, vídeos, vou contar tudo que eu fiz, tudo que ela fez. Vai ser um vídeo assim bem informativo, mas ao mesmo tempo dinâmico. Vocês vão ver vídeos fofíssimos da Luna nessa fase do desfraude. Alguns que eu já cheguei a mostrar lá no Instagram, que quem viu vai poder rever aqui, quem não viu vai poder ver pela primeira vez aqui, mas tem vídeos também inéditos que eu não mostrei nem lá no Insta e nem aqui no canal, e são vídeos bem fofinhos. E no terceiro vídeo dessa série, eu quero contar pra vocês o que eu fiz de errado nessa fase do desfraude, porque sim, a gente que é mãe não tem como a gente saber tudo, né? Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente leia, eu gosto bastante de ler muita coisa sobre desenvolvimento infantil, tenho me interessado muito por esse tema, mas ainda assim, por mais que a gente leia, que a gente se informe, que a gente queira, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa errada. Comigo não foi diferente, eu fiz coisas erradas sim nesse momento do desfraude, coisas que se eu não tivesse feito teria sido tão mais tranquilo, e por isso que eu quero passar para vocês esses erros que eu cometi, para que vocês não cometam com os filhos de vocês quando vocês forem fazer o desfraude. Quer saber como foi tudo isso? Então fica comigo nessa série de vídeos, bora lá? Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz e que eu quero aconselhar muitíssimo vocês a fazerem é esperar até que a criança esteja pronta para o desfraude. Sim, porque existe um tempo no qual a criança está preparada para fazer o desfraude. Se você fizer o desfraude antes do tempo dela estar preparada, você vai ter tanto estresse, vai ser muito estressante, vai ser mais cansativo, tanto para você como para a criança, não vai ser nada legal. Ao passo que se você esperar o momento certo, vai ser muito mais tranquilo. Sim, gente, uma coisa que eu não sabia e que eu só fiquei sabendo quando eu fui pesquisar sobre o desfraude é que a criança ela dá sinais de que ela está pronta para sair das fraldas. E nós precisamos ficar muito atentos a esses sinais, porque a criança ela é um ser em constante desenvolvimento. Sendo assim, é importante que a gente não adiante nenhuma fase do desenvolvimento dela e também não deixe passar muito dessa fase, porque isso pode interferir de forma negativa em outras áreas do desenvolvimento dela. Por isso, uma coisa que eu sempre digo para toda mãe que eu conheço, a partir do momento que você se torna mãe, você precisa se desprender das opiniões dos outros. Por quê? Porque o que mais vai ter são pessoas falando: ai, já não tá na hora dela desfraldar? Ela não já tá muito velha pra ficar usando fralda não? Já dá pra ela usar o banheiro, hein? Ou até mesmo a creche vai sugerir que você faça o desfraude. Por quê? Porque uma criança que usa fralda, obviamente que é muito mais trabalho para eles. Mas se você não achar, se você não sentir que o seu filho está pronto para fazer o desfraude, não faça. Não adiante esse momento. Também é importantíssimo lembrar que cada criança tem seu tempo. Então, o filho de sua amiga pode ter desfraudado com 1 ano e meio, o outro com 1 ano, o outro com 2, o seu com 3, como foi no caso da Luna, minha filha, e tá tudo bem. Cada coisa no tempo deles. Novamente, não fique ansiosa nessa questão, não fique comparando o seu filho com o de outras mães.
Ok, então quais são os sinais que a criança dá de que ela tá pronta para o desfraude? Eu vou contar esses 10 sinais agora e no final do vídeo eu vou ver com mais um sinalzinho que eu não sei se eu coloco nessa lista, se eu coloco como um 11º ou não, mas fiquem comigo até o final do vídeo que vocês vão entender o porquê. Primeiro sinal é que a criança começa a se interessar pelo banheiro. No caso da Luna, ela sempre foi ao banheiro comigo desde que ela nasceu, ela era recém-nascida, eu já deixava uma cadeirinha para ela no banheiro, então sempre que eu precisava fazer minhas necessidades, tomar banho, eu a colocava naquela cadeirinha, ela ficava deitadinha e conforme ela foi crescendo, ela sempre foi ficando naquela cadeirinha e é assim até hoje. Mas muitas crianças que talvez não tinham esse costume de ir ao banheiro com a mãe ou com o pai, elas passam a ter esse costume, elas começam a ficar curiosas, querendo ver a mãe ir ao banheiro, o pai ir ao banheiro, começam a ficar bem interessadas por isso. Segundo sinal é que elas passam a se incomodar com a fralda, muitas vezes chegam até a tirar a fralda sozinha ou pedem pra gente tirar. A Luna também passou por isso, várias vezes ela pedia pra eu tirar a fralda, às vezes a fralda nem tava cheia, mas ela já pedia para eu tirar. Outras vezes ela tirava sozinha também. Isso realmente aconteceu com ela. Terceiro sinal é que a criança já sabe diferenciar xixi de cocô. Quarto sinal é que elas começam a avisar que fizeram xixi ou que fizeram cocô. Aí depois de um tempinho elas começam a avisar que estão fazendo o xixi ou o cocô. E depois algumas já começam a avisar logo antes mesmo de fazer, mesmo na fralda. Quinto sinal é que a criança passa a sentir vergonha, principalmente quando ela faz cocô. Algumas saem até correndo para se esconder, mesmo estando com a fralda. Isso realmente aconteceu com a Luna. Foi engraçado porque minha mãe e minha irmã estavam aqui nessa época. E aí a Luna sempre corria se escondendo para fazer o cocô. E eu ficava brava porque minha mãe e minha irmã ficavam falando assim: que fedor, ela fez cocô, vamos trocar esse cocô, que fedor. E eu ficava brava porque eu achava que ela estava se escondendo por conta dessas brincadeiras que a minha mãe e minha irmã estavam fazendo. Só que na verdade o que eu não sabia é que isso realmente acontece com a criança, é super natural. Mas, até fazendo um adendo aqui, é super importante também a gente tomar cuidado com esse tipo de brincadeira. Eu sei que minha mãe e minha irmã jamais fariam isso na maldade, elas realmente estavam brincando com a Luna, mas é importante a gente tomar cuidado, nunca fazer cara de nojo quando a criança faz cocô, porque se a gente ficar fazendo isso, ela vai começar a achar que é errado fazer cocô. E aí com isso ela vai começar a querer prender, não fazer o cocô, isso pode trazer problemas de prisão de ventre para ela. Por isso que eu sempre fiz assim com a Luna. Toda vez que ela fazia cocô, eu segurava. Óbvio que é automático, às vezes o cocô sai, a gente cheira e faz aquela cara, né? Mas não, eu olhava para ela toda feliz e falava assim: ah, você fez cocô? Que legal! Isso é sinal que o seu intestino tá funcionando muito bem, né? Isso é muito bom. E aí ela ficava toda feliz. Por isso até que eu achei estranho quando ela começou a se esconder cada vez que fazia cocô. Mas, como eu já falei, é super normal e esse também é um sinal de que a criança tá caminhando pro desfraude. Sexto sinal é quando a criança já consegue tirar e colocar a calça sozinha. Um sétimo sinal é quando o intestino da criança já funciona bem direitinho. Tipo quando ela faz cocô por volta dos mesmos horários. Mas isso não é uma regra, tá, gente? A gente pode ficar observando isso. Porém, tem crianças que têm o intestino super regrado, como a Luna, por exemplo. Eu sabia sempre que por volta das 10, 11 horas da manhã era um horário que ela fazia cocô, mas nem toda criança é assim. Se for, é ótimo porque já ajuda bastante no desfraude também. O oitavo sinal é quando a criança já consegue ficar 2, 3, às vezes até um pouquinho mais de horas sem ir ao banheiro. Isso é um sinal de que a bexiga dela já está se preparando para segurar a urina. Quando ela acorda com a fralda seca por mais de 3 dias seguidos, também pode ser um sinal. E o 10º sinal é quando ela não tem medo ou até passa a ter interesse por privadas e pinicos. Agora nós chegamos ao sinal que eu não sei se eu coloco aí como um 11º sinal ou não. Por quê? Porque muitas pessoas falam que quando a criança já consegue pular tirando os 2 pezinhos do chão, isso é um sinal de que a criança já tem controle sobre os músculos do esfíncter e do assoalho pélvico, que controlam a saída do xixi e do cocô.
Muitas mães realmente falam que os filhos passaram a conseguir fazer isso logo antes do desfraude, mas eu li que isso não é cientificamente comprovado. Não tem nenhum artigo, nenhum estudo que comprove que isso seja verídico. Porém, você pode observar se sua criança está fazendo isso também. No caso da Luna, ela realmente começou a pular com os 2 pezinhos logo antes de desfraldar. Então, não sei se foi coincidência ou não, mas aconteceu com ela. Você aí que tem filhos, conta aqui pra mim se seu filho já está apresentando algum desses sinais. Se você já passou pela fase do desfraude, comenta aqui pra gente quais foram os sinais que o seu filho demonstrou, se você consegue se lembrar, se ele demonstrou alguns desses sinais, que vai ser bem legal trocar essas informações com outras mãezinhas. E não se esqueçam que no próximo vídeo dessa série eu vou contar e mostrar vários vídeos e fotos de como foi o desfraude da Luna. Vou mostrar também produtos que a gente usou que nos auxiliaram bastante nessa fase. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam empolgados para ver essa série. A gente se vê no próximo. Beijo! Tschüss und weg!